Esse vídeo é sobre resolução de equações do segundo grau. Para a gente resolver uma equação do segundo grau, nós vamos ter que seguir 3 passos. Primeiro passo, identificar os coeficientes A, B e C. Nós já vimos na aula anterior como se faz isso. Calcular o discriminante, que é o delta. Essa aqui é a fórmula, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E também utilizar a fórmula de Bhaskara, que é essa aqui. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. Então, para resolver uma equação do segundo grau, a gente segue esses 3 passos. Identificar os coeficientes, calcular o discriminante e, por último, aplicar a fórmula de Bhaskara. Bom, nós vamos pegar então um exemplo para a gente resolver. Vamos pegar essa equação aqui, x ao quadrado mais 3x menos 4 é igual a 0. Esse exemplo também está na aula da plataforma, ok? Então, o primeiro passo é identificar os coeficientes A, B e C. A, B e C. O A sempre é o coeficiente que acompanha o x elevado ao quadrado. Se não tem nada aqui, a gente põe o número 1. Então, o valor do A é 1. O B sempre é o coeficiente que acompanha o x. Então, o valor do B é 3. E o C é o coeficiente independente, ou seja, é o termo independente. O termo que não tem letra nenhuma acompanhando ele. Então, aqui é o 4, mas ele está negativo. Então, o C é menos 4. Então, o primeiro passo já foi feito. Identificamos os coeficientes. Próximo passo é calcular o discriminante da equação. Por quê? Porque na fórmula precisamos dele. Então, temos que saber o valor do discriminante. A fórmula para se calcular o delta ou discriminante é essa aqui. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tá? O B, o A e o C vão ser tirados dos coeficientes que nós já encontramos ali. Basta substituir. O B, coeficiente B, tem um valor de 3. Então, no lugar do B, a gente põe 3. Como b elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes. Coeficiente A, o valor dele é 1. Então, no lugar do coeficiente A, a gente põe 1. E o coeficiente C, o valor dele é menos 4. No lugar do C, a gente vai colocar menos 4. Porém, aqui vamos colocar um parênteses. Por quê? Tem um sinal de negativo aqui, para não embolar um sinal com o outro. Ok? Então, o que nós fizemos aqui até agora? Identificamos os coeficientes, que foi o primeiro passo. Estamos aplicando a fórmula do discriminante para resolvê-lo. Pegamos os coeficientes e substituímos na fórmula. Muito simples. No lugar do B, colocamos 3, que é o valor dele. No lugar do A, colocamos 1. No lugar do C, colocamos menos 4. Este 4 aqui, ó, ele pertence à fórmula. Podem observar lá, ó. Então, toda vez que for utilizar essa fórmula, vai aparecer esse 4, porque ele faz parte da fórmula. Ok? A partir de agora, vamos resolver. 3 elevado ao quadrado, 9. Aqui temos que fazer um jogo de sinal. Menos com menos, vai dar mais. E fazemos a multiplicação. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Delta é igual. 9 com mais 16, 25. Então, o discriminante da equação é 25. Então, já fizemos o primeiro passo, identificar os coeficientes. E o segundo passo, calcular o discriminante. Então, agora vamos ao terceiro e último passo para se resolver uma equação do segundo grau, que é aplicar a fórmula de Bhaskara, também chamada de fórmula resolutiva. A fórmula em questão é essa aqui. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada do discriminante, que é o delta, sobre 2 vezes A. Agora basta fazer a substituição dos valores que nós já temos ali em cima. Menos b. B é o coeficiente que vale 3 na equação. Ele vale 3. Então, a gente vai trocar o b na fórmula por 3. Mais ou menos. Raiz quadrada. O discriminante, já temos o valor dele. 25. Então, no lugar do delta, a gente põe 25. E o A, nós sabemos que ele vale 1.
Então, no lugar do A, a gente põe 1. Então, fizemos a substituição na fórmula. Trocamos o B por 3, o delta por 25 e o A por 1. A partir daqui, basta resolver. Menos 3 nós vamos repetir. Vamos calcular a raiz quadrada de 25. Dá 5. E multiplicar 2 vezes 1, 2. Então, chegamos a isso aqui. X é igual a menos 3, mais ou menos 5 sobre 2. Esse sinal de mais ou menos aqui, ele aparece na fórmula porque uma equação do segundo grau, cujo delta é positivo, ela tem duas soluções. Então, vão ser dois números que podem satisfazer ou solucionar essa equação. Então, nós vamos fazer uma conta com o sinal de mais e outra conta com o sinal de menos. Uma nós vamos chamar de x1, tá? A gente põe uma linhazinha aqui em cima dele. Menos 3, vamos pegar o sinal de mais. Mais 5 sobre 2. Ok? E a outra solução, nós vamos chamar de x2, que é menos 3. Aí nós vamos pegar o sinal de menos, dividido por 2. Então, aqui, ó, entenderam? Um sinal de mais ficou aqui e o sinal de menos ficou na conta de baixo. Menos 3 com mais 5 dá 2. Ó, menos 3 com mais 5 deu 2. E esse 2 de baixo nós vamos repetir. 2 dividido por 2 dá 1. Então, chegamos à primeira solução dessa equação, 1. Uma das soluções dela é o número 1. Menos 3 com menos 5, sinais iguais. Repete o sinal e soma. Então, vai dar menos 8. Então, chegamos a menos 8 sobre 2. 8 dividido por 2 dá 4. Como aqui tem um sinal de negativo, então vai ficar menos 4. Chegamos à segunda solução dessa equação. Ok? Então, qual é o conjunto? A equação do segundo grau, ela não tem uma solução, ela tem um conjunto solução. O conjunto solução dessa equação é formado por dois números. Ele é formado pelo número 1 e pelo número menos 4. Aqui a gente põe, coloquei parênteses, mas o mais adequado é colocar chave. Tá? Então, o conjunto de solução dessa equação, 1 e menos 4. Esses dois números resolvem essa equação aqui. Ok? Ainda sobre a resolução de equações do segundo grau, nós temos um caso específico em que a equação não vai ter solução. Esse caso é se o delta for negativo. Aqui nós temos um exemplo. X ao quadrado mais 2x mais 4 é igual a 0. Vamos tentar resolver essa equação? Primeira coisa a ser feita, primeiro passo, identificar os coeficientes. O A é sempre o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Aqui é o coeficiente A. Quando não tem nada, a gente coloca o número 1. Então, quando não tem nada antes do x, quer dizer que o coeficiente dele é 1. Coeficiente B é o número que acompanha o x. E o coeficiente C é o termo independente, o que está sozinho. Então, nessa equação, o coeficiente A é 1, o B é 2 e o C é 4. Segundo passo, resolver o discriminante da equação. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Como é que nós vamos resolver isso aqui? Que valores nós vamos colocar no lugar de B, A e C? Os valores que foram encontrados lá quando identificamos os coeficientes. Então, o coeficiente B, ele vale 2. No lugar do B, a gente põe 2. Como está elevado ao quadrado, fica 2 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes. Esse 4 aqui, como eu já expliquei anteriormente, ele faz parte da fórmula. Então, sempre vai aparecer. Ok? Coeficiente A. Coeficiente A vale 1. E coeficiente C vale 4. Então, aqui, delta é igual a 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 4, 16. Então, nós chegamos a essa operação aqui, 4 menos 16. Aqui, só para voltar aqui um pouquinho, nós temos que resolver primeiro essa
potência. 2 elevado ao quadrado, 4. Depois resolve essa multiplicação. E por último, a gente faz a conta de menos, tá? Se resolver isso aqui, já fizer 4 menos 4 e depois multiplicar, vai dar um valor errado. 4 menos 16, menos 12. Delta deu negativo. Então, quando a gente for fazer aqui o terceiro e último passo, que é a fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Trocando aqui os coeficientes, o b vale 2, o discriminante vale menos 12 e o a vale 1. Eu disse no começo desse exemplo que algumas equações em especiais não têm solução. Por quê? Porque o delta é negativo. Mas por que quando o delta for negativo, a equação não terá solução? Porque vai chegar no ponto aqui que nós temos que calcular a raiz quadrada de um número negativo. E não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. Tá? Posteriormente, lá no ensino médio, vocês vão aprender que tem como calcular essa raiz quadrada no conjunto dos números complexos. Mas, por enquanto, nós estamos resolvendo tudo dentro dos números reais. Então, no conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo. Portanto, essa equação aqui em R, ou seja, considerando apenas os números reais, a solução dela é um conjunto vazio. Ela não tem solução, ok? Quantas raízes tem uma equação do segundo grau? Em alguns exercícios, vocês vão encontrar enunciados do tipo identifique quantas, ou então calcule, ou assinale quantas raízes tem a equação do segundo grau abaixo. Aí vai dar lá uma equação do segundo grau para você identificar quantas raízes tem essa equação. Mas o que é raiz de uma equação? Com relação à equação do segundo grau, raiz é a mesma coisa que solução. Então, quando a gente falar assim, a equação do segundo grau abaixo, ela tem duas raízes. Quer dizer que ela tem duas soluções. A equação do segundo grau apresenta uma raiz. Ela tem uma solução. E se pedir assim, calcule as raízes da equação abaixo, você vai resolver a equação e achar a solução. Então, raiz é a mesma coisa que solução de uma equação do segundo grau. Alguns exercícios pedem para que vocês apenas identifiquem quantas raízes, ou digam quantas raízes tem aquela equação sem resolver. Ele não pediu a resposta, ele pediu para você dizer quantas respostas tem, tá? Mas não qual é a resposta. Nesse caso, a gente vai calcular apenas o discriminante da equação. Através do cálculo do discriminante, a gente consegue saber se a equação vai ter uma solução ou uma raiz, duas soluções ou duas raízes, ou não vai ter nenhuma solução. Então, a gente faz o seguinte, a gente calcula o discriminante da equação e avalia se ele vai estar, avalia dentro de qual dessas três situações ele vai estar. O discriminante de uma equação, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, ele pode ser igual a zero. Se ele for positivo, a equação vai ter duas raízes ou duas soluções. Se o delta for negativo, a equação não vai ter nenhuma solução. Nós vimos anteriormente o exemplo de uma equação que não tem solução. E se o delta for igual a zero, a equação vai ter uma raiz. Só lembrando, tá, que tudo isso que nós estamos dizendo aqui é válido para o conjunto dos números reais que nós estamos trabalhando. Como eu já disse anteriormente, lá no ensino médio, vocês vão aprender que equações do segundo grau com delta negativo também apresentam solução, tá? Através do conjunto dos números complexos. Mas, por enquanto, estamos avaliando tudo dentro do conjunto dos números reais. Então, dentro do conjunto dos números reais, se o delta for positivo, a equação vai ter duas raízes. Se o delta for negativo, não vai ter nenhuma raiz. E se o delta for igual a zero, vai ter uma raiz só. Por exemplo, essa equação aqui, x ao quadrado mais 6x menos 15 é igual a zero. É uma equação do segundo grau. E vamos verificar quantas soluções essa equação
vai ter? Quantas soluções ela tem? Primeiro passo, nós temos, voltando aqui, para saber o número de soluções de uma equação, nós temos que calcular o discriminante. E para isso, nós temos que saber os coeficientes, tá, da equação A, B e C. Nessa equação, o A é o número que acompanha o x ao quadrado. Se não tem nada lá, a gente põe 1. O B é o número que acompanha o x, então é 6. E o C é o termo independente, o que está sozinho. Então ele vale menos 15. Então aqui nós temos A, B e C. Certo? Feito isso, vamos aplicar a fórmula e calcular o valor do discriminante da equação. No lugar do B, nós vamos colocar 6. No lugar do A, vamos colocar 1. E no lugar do C, menos 15, aí vamos colocar um parênteses. Vamos colocar parênteses para não embolar sinal aqui. 6 ao quadrado, 36. Menos com menos, mais. 4 vezes 1 vezes 15 dá 60. Certo? Então, delta é igual. 36 com mais 60 vai dar 96. Então, já calculamos o discriminante dessa equação. Quanto que vale o discriminante dessa equação? 96. Vamos ver dentro de qual dessas três situações ele se encaixa. Ele é igual a zero? Não, 96 é diferente de zero. Ele é negativo? Não, 96 é um número positivo. Então, o delta é positivo. Consequentemente, essa equação aqui terá duas raízes. Ou duas soluções, ok? Por que ela vai ter duas soluções? Porque o delta deu positivo. Agora, quais são essas soluções? Aí, para encontrar a solução, nós teremos que aplicar a fórmula de Bhaskara. Mas não foi esse o objetivo do enunciado que nós queríamos da explicação, não é isso? O objetivo é explicar para vocês que tem como saber quantas soluções a equação vai ter sem calcular as soluções. Um outro exemplo. X ao quadrado mais 3x mais 5 é igual a zero. Vamos calcular o número de soluções dessa equação? Então, primeira coisa, identificar os coeficientes. O A é 1, o B é 3 e o C é 5. Ó. A, B e C. Segundo passo, calcular o discriminante, o delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O B vale 3, o A vale 1 e o C vale 5. Aqui só trocamos os coeficientes pelos valores deles. 3 ao quadrado, 9. Menos com mais dá menos. 4 vezes 5, 20. 9 menos 20 vai dar menos 11. Ok? Então, o delta é menos 11. Discriminante menos 11. Vamos ver em qual das três situações acima ele se encaixa. Ele é positivo? Não, não é positivo. Ele é igual a zero? Não. Ele é um delta negativo. Então, quando o delta é negativo, essa equação não terá solução. Tá? Então, aqui, quantas soluções essa equação terá? Nenhuma. Ela é uma equação sem solução. Tá? Só lembrando, ela não vai ter nenhuma equação dentro do conjunto dos números reais, que é o que nós estamos estudando. Ok?